Então, a questão diz o seguinte: apresentamos a seguir o gráfico do volume de álcool em função de sua massa, a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius. Então, aqui está o esboço do meu gráfico. E continuando a questão, o que diz? Baseado nos dados do gráfico, determine a lei de formação da função apresentada no gráfico. A primeira coisa que a gente nota é o quê? Que o gráfico dessa função é uma reta, ou seja, a minha função será uma função afim ou função do primeiro grau. Outra coisa bastante importante que a gente deve perceber é o quê? Que é a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius, ou seja, isso vai nos indicar que o B equivale a 0. Então, eu tenho aqui o ponto 40 e 50 e vamos substituir na minha função afim. Então, eu tenho que y é igual a vezes x mais b. No entanto, eu não irei colocar o termo b. Por quê? Porque o meu b equivale a quanto? A 0. Então, é um termo nulo. Então, eu tenho que y é 50 é igual a vezes x. Quem é x? 40. Logo, eu tenho que A é igual a... O 40 estava multiplicando, ele passa dividindo, então vai ser igual a 50 sobre 40. Portanto, o meu A equivale a 5 sobre 4. Agora eu quero o quê? Eu quero determinar a lei de formação dessa função. Não quero saber o valor de A. Então eu tenho que a minha função é do tipo y igual a vezes x. Então eu tenho que y vai ser igual a 5 sobre 4 vezes o x. Essa é a lei de formação dessa função afim. Então, o meu item B pergunta o seguinte: qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool? Então, eu tenho que o quê? Ele quer saber a massa, não é? Então, eu tenho que esse 30 vai ser o quê? Vai ser o volume. Então, eu tenho que y é igual a A vezes x. No entanto, a gente já sabe quem é o nosso A, não é verdade? É 5 sobre 4. Então, já substituo aqui 5 sobre 4. E esse 30 eu vou substituir aonde? No y. Ou seja, o y é a coordenada do meu volume. Então, eu vou ter que 30 é igual a 5 sobre 4 vezes x. Então, eu tenho que x é igual... O 5 sobre 4 ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, eu tenho que 30 dividido por 5 sobre 4 vai ser o quê? Eu tenho agora aqui uma divisão de frações. Então, o que eu faço? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da minha segunda. Então, eu tenho que x vai ser igual a 30 sobre 1 vezes 4 sobre 5. 30 vezes 4 dá 120. 120 dividido por 5 resulta em 120 dividido por 5. X é igual a 24. Então, 24 o quê? Gramas, porque a minha massa foi dada em gramas, então aqui vai ser 24 gramas. Que é o quê? Que é a massa que corresponde a 30 centímetros cúbicos de álcool.